no é o Cordeiro que foi morto. Olá, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, a vida da sua família. Hoje me perguntaram o seguinte: esta pandemia que nós estamos vivendo com o coronavírus tem a ver com o Apocalipse da Bíblia? E eu pensei sobre isso e respondi para esta irmãzinha. Não quero aqui, nesse nosso bate-papo, esgotar esse assunto. Eu sei que ele é muito mais denso, mais complexo, mas eu queria dar uma palavra sucinta e rápida daquilo que acredito para esse momento que nós estamos vivendo. Desde que Jesus veio ao mundo, que Deus veio em carne, habitou entre nós, Jesus viveu seu ministério, Jesus morreu na cruz e ressuscitou, nós entramos numa contagem regressiva, que vai se culminar quando Jesus voltar, porque ele vai voltar para buscar a sua igreja, para julgar todas as coisas, e isso será a consumação de todas as coisas. E Jesus mesmo no seu ministério, lá em Mateus capítulo 24, ele fez um sermão apocalíptico, quando ele fala do princípio das dores, quando ele fala que vai acontecer situações de guerras, de terremotos, a terra vai tremer, ou seja, tudo isso virá e não significa que ainda é o fim. Não tem ali nessa relação, claro, a pandemia, porque não era um termo e também não existia essa situação ali naquela época, mas podemos incluir aí, ou seja, que essas coisas aparecerão. Isso não vem de agora, já há muito tempo, desde o tempo de Jesus que essas coisas vêm acontecendo, e nós estamos passando por esse princípio das dores, por esse tempo apocalíptico, que nós podemos assim chamar, e que estamos nessa contagem regressiva. E quando nós olhamos para o Apocalipse, podemos fazer a relação no sentido de que o Apocalipse é uma mensagem de esperança. Não podemos olhar para o Apocalipse como um livro futurista, que só conta as coisas que vão acontecer e aí começa a divagar e fazer as teorias todas. Não, o Apocalipse, quando foi revelado para o apóstolo João, quando estava exilado lá na ilha de Patmos, veio num contexto de perseguição à igreja, num contexto em que a igreja estava ameaçada. Ameaçada por quem? Pelo Império Romano. E aí, a palavra de Jesus para João e para transmitir a toda a igreja é que, apesar de toda essa situação, Cristo estava no controle de tudo. Cristo estava no governo sobre todas as coisas. Por isso que no Apocalipse começa, já no capítulo 1, começa dando uma descrição do Cristo glorificado. Do Cristo que está governando com mão forte sobre este mundo. E aqui em Apocalipse capítulo 1, do verso 17 e 18, diz assim: quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Que João está falando, ele faz a descrição de Jesus glorificado. E ele diz que ele caiu, se prostrou, porém ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive, que estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade para a morte sobre o mundo dos mortos. Ou seja, Cristo tem todo o poder. Cristo está no governo. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ou seja, em Cristo nós temos a certeza da vitória. O que o Apocalipse nos mostra, desde o primeiro capítulo até o último capítulo, que apesar de toda a perseguição, apesar de todo o intento em destruir a igreja, ela permanecerá viva, permanecerá forte, porque Cristo está no meio dela e Cristo está cuidando da sua igreja e Cristo está no governo de todas as coisas. O que isso significa? Que em meio a essa pandemia não estamos largados ao léu da sorte. Em meio a tudo isso que está acontecendo, há um Deus que cuida de nós.
há um Deus que está entre nós, que habita na nossa vida. Há um Deus que caminha conosco em meio a essa pandemia, em meio a esse coronavírus, e Ele cuida de nós, Ele sustenta a nossa vida. Isso não significa que a gente não possa ser contaminado. Se eu me colocar numa situação de exposição, claro que eu estou correndo risco e poderei ser contaminado e certamente serei contaminado. Então não é isso que eu estou falando. Quando eu falo que Ele cuida de nós, ou seja, que a minha vida está nas mãos dEle e também o destino da minha vida, a mesma coisa. Ou seja, aconteça o que acontecer com a minha vida, eu sei que Cristo está cuidando, que Cristo está dirigindo, que Cristo está no controle dela para todas as coisas, seja na minha vida e seja na minha morte, porque eu sei com quem eu confio e eu sei em quem eu entrego a minha vida, tanto aqui como na eternidade. Por isso, irmãos e irmãs, que você possa pensar diante dessa pandemia, não como o final dos tempos, mas você possa olhar para essa pandemia e ver que há um Deus no controle e um Deus que está nos chamando, para que a gente possa então ser transformado na nossa relação, seja com Deus, seja com a nossa família, seja com o nosso próximo, e assim a gente possa viver na certeza, na garantia de que apesar da pandemia, somos mais do que vencedores. Pense nisso, creia nisso. A palavra de Deus nos garante que Jesus estaria sempre conosco, portanto você nunca está sozinho. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe a sua família.